E talvez a pergunta que mais cause aflição, Casarões, é a seguinte: e aí? Donald Trump é eleito hoje, digamos que isso aconteça. O meu palpite é Kamala Harris, tá? Eu acho que vai ser difícil, vai ser no sufoco, mas eu acho que Kamala Harris vai se eleger presidente americana. Agora, como eu brinquei no Instagram mais cedo, dando exatamente esse palpite e justificando, eu tenho 50% de chances de estar errado no meu palpite. O ponto aqui é, Donald Trump se elege. Dessa vez não vai ter o Partido Republicano tradicional ao redor dele no governo. Na verdade, agora, ele na Casa Branca vai levar pessoas que são essencialmente trumpistas. Ele vai levar o movimento MAGA para dentro. E dessa vez, diferentemente do que em 2016, ele vai ter um projeto na mão. Ele vai ter passo a passo o que ele deve seguir, que é o projeto 2025 que você citou. A democracia americana sobrevive? Pedro, eu espero sinceramente que sobreviva, mas eu entendo que os desafios são cada vez maiores. Eu me recordo do cientista político, filósofo político Yascha Mounk, da Universidade de Harvard, quando ele escreveu a respeito da eleição de 2020, antes mesmo de a eleição ocorrer, ele disse o seguinte: o exemplo da Hungria nos mostra claramente que um segundo mandato de um autocrata de extrema-direita, populista, como é esse modelo do Viktor Orbán, do próprio Trump, do Bolsonaro e etc., esse segundo mandato ele tende a ser muito pior para a democracia do que foi o primeiro. Porque o primeiro ainda envolve um certo reconhecimento do terreno. Esses caras chegam no poder muitas vezes sem equipe, sem noção de como governar, sem, dominar a linguagem básica da política, sem saber lidar com a burocracia de Estado e etc. O Trump ele teve 4 anos de governo, que foram 4 anos desastrosos do ponto de vista da gestão da coisa pública. Ele teve 4 anos ali esperando o momento de voltar, inclusive durante os quais eu acho que se nutriu um sentimento muito forte de revanche, porque o Trump fala claramente como se ele quisesse se vingar das pessoas que o tiraram do poder em 2020. A gente passou por uma tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos. Num contexto um pouquinho diferente do nosso, porque eu acho que aqui no Brasil houve um planejamento mais elaborado daquela que seria uma tentativa de tomar o poder em 22 e em 20 nos Estados Unidos. Eu acho que foi mais uma falta completa de freio do Trump ali no 6 de janeiro, convocando as pessoas para tentar uma insurreição, mas que de fato aconteceu. Então o Trump ele já sabe os caminhos para demolir a democracia norte-americana. E aqui eu tenho que separar, como analista, mas também cidadão, o que eu espero. Eu espero que Kamala Harris ganhe, porque eu acho que ela tem uma visão de mundo e uma visão de democracia muito mais afinadas com aquilo que eu acredito. Mas eu acho que o Trump ele tem uma chance grande de ganhar. Está no 50-50, a gente não sabe como vai se desenrolar. E ele tem uma chance ainda maior de, se ganhar, começar um processo de demolição da democracia norte-americana. O modelo democrático liberal, em qualquer lugar do mundo, ele funciona numa lógica de freios e contrapesos. Ou seja, existem 3 instâncias, 3 poderes que já foram muito bem descritos por Montesquieu lá no século XVIII, que são o poder executivo, legislativo e judiciário, que deveriam interagir entre si, assegurando a boa governança de um lado, mas assegurando também que nenhum desses poderes pudesse engolir os outros dois. O problema desse cenário em que o Trump ganha a eleição é que a Suprema Corte norte-americana já está quase que integralmente alinhada ao Trump. Lembrando que ele fez nomeações importantes de juízes de Suprema Corte e lembrando também que o chamado court packing, que é justamente você encher a Suprema Corte de juízes aliados com a sua visão de mundo e muitas vezes não comprometidos com a democracia, é uma estratégia característica desses autocratas. O legislativo vai estar pelas expectativas eleitorais que a gente tem, alinhado também ao Trump. Então, se ele ganha, é bem provável que a gente tenha também uma maioria na Câmara e no Senado que correspondam aos interesses do Partido Republicano. E eu concordo totalmente com o Pedro. Desta vez, ele não vai ter quadros históricos do partido tentando segurar a onda e tentando, de alguma forma, frear o Trump. Ele fez questão, e o projeto 2025 fala justamente sobre isso, ele fez questão de trazer para próximo de si pessoas muito alinhadas e comprometidas com a sua visão
distorcida de democracia, com a sua visão distorcida de Estado, né, porque ele prega um Estado cristão, nacionalismo cristão. Aqui no meio a gente já teve uma conversa sobre nacionalismo cristão. Eu acho que o projeto do Trump se alinha muito com isso. E eu acho que o mais grave de tudo ele tem um embasamento, ainda que frágil do ponto de vista jurídico, um embasamento para justificar essas atitudes de ser ditador por um dia, por exemplo. Existe uma teoria que chama teoria do executivo unitário. Quase nenhum jurista, exceto os Ives Gandra dos Estados Unidos, defendem essa leitura. Mas é uma leitura possível que o Trump pode tentar implementar, que basicamente diz que cabe ao presidente da República gerir e administrar diretamente as burocracias federais, que não haveria mediação, que não haveria nenhum tipo de filtro, permitindo que o Trump, portanto, demitisse quem ele quisesse, permitindo que ele fizesse o que ele quisesse com as burocracias de Estado, inclusive eliminando-as ou mudando-as completamente, desfigurando o processo democrático. Só o fato de ter dito que o Robert Kennedy Jr. será o czar da saúde, que é um sujeito que tem ali posições negacionistas muito assustadoras, eu acho que já dá um pouco da pista do que ele é capaz de fazer. Voltando à pergunta do Pedro, a democracia vai acabar? Eu acho que se ela acabar, vai ser um processo muito vagaroso. Ele vai ter 4 anos para fazer isso. Ele dificilmente vai conseguir demolir tudo no primeiro dia, como ele mesmo já prometeu. Até porque existe uma massa crítica na política, no meio acadêmico, nos meios de imprensa, que de alguma forma pode tentar se posicionar de maneira cada vez mais aberta contra os arroubos autoritários do Trump. Agora, em que medida isso também não vai ser confrontado com medidas de censura, de perseguição política? Ele mesmo já falou que pessoas que falam contra ele são os inimigos internos da nação, que ele vai usar inclusive a força militar para perseguir. Eu ia lembrar desse ponto. Então, assim, agora resta saber se o resto do mundo, inclusive o resto do mundo livre, vamos dizer assim, né, dentro dessa visão de Ocidente, Europa, o próprio Canadá e etc., vão embarcar ou vão apoiar qualquer tipo de medida que tenha um efeito sobre a democracia americana. Eu acho difícil. Os Estados Unidos têm uma vantagem que, nesse momento, é uma desvantagem. A vantagem os Estados Unidos são impermeáveis a qualquer influência estrangeira de grande escala. Ao contrário do Brasil, que qualquer piscada dos Estados Unidos afeta a nossa política nacional, ou qualquer país latino-americano nesse sentido, os Estados Unidos eles não têm esse risco. Mas eu acho que vai ser um teste interessante a gente ver como que a comunidade internacional de países que são historicamente aliados dos Estados Unidos se portariam diante de um desmonte completo da democracia num tempo recorde, que é o que o Trump já prometeu fazer. Então, eu acredito que há caminhos para evitar que a democracia desapareça. Agora, se a intenção do Trump é de fato demolir a democracia, ele já disse claramente que é mesmo. Então, a gente tem que se atentar para isso se ele ganhar a eleição. E acreditar, né? Agora, quando o papo é muito bom, assim, você me deu umas 8 deixas aí de próximas perguntas. Antes da gente, eu acho que uma das perguntas principais e até o jeito que a gente chamou essa conversa hoje é mesmo entender os efeitos dessa eleição para o resto do mundo. Mas eu não queria deixar um dos assuntos que você levantou sem dar a volta nele, que é esse desdém, esse desgosto pela burocracia de Estado, pelo Estado, né? E eu não sei se o Pedro vai querer me matar com isso e a Luísa de lá, mas eu brinquei hoje mais cedo que eu ia trazer a história do esquilo para a live. Não me matem, gente, mas é que essa história é muito boa. Só para quem não sabe, mas muito resumidamente, teve um esquilo na cidade de Nova York que foi... ele era mantido como pet, como animal doméstico, e a lei não permite. E aí, agentes do Estado foram lá e pegaram o esquilinho, o Peanut, e levaram e sacrificaram o bichinho. E, como em tempos de polarização não há absolutamente nada que escape a esse debate, né? Os republicanos transformaram o Peanut num grande mártir da burocracia do Estado e da ingerência do Estado, dos governantes, das autoridades na vida pessoal do dono do esquilo, que por sinal tem uma conta no OnlyFans. A história é toda
maravilhosa. Eu recomendo. Se você não está acompanhando, eu recomendo que você acompanhe. Mas por que eu estou trazendo essa prática, quase uma anedota aqui para a nossa conversa que é tão séria? Mas para tentar desdobrar ela em outras coisas. Politicamente, esse discurso anti-governo, anti-Estado, ele tem benefícios para alguns setores, principalmente da economia, mas também da sociedade em geral. Como é que você enxerga, por exemplo, nesse contexto, o apoio do Elon Musk, de outros setores da economia e das Big Techs e de outros atores muito relevantes dos Estados Unidos, colocando de lado todas essas outras ameaças em nome, então, de um possível liberou geral aí para esses setores? É essa conta que esses bilionários estão fazendo, que esses setores estão fazendo? Flávia, eu acho que sim. E eu acho que tudo começa na própria origem dos Estados Unidos, que eles nascem como um país em que as pessoas se organizaram para lutar contra um governo, no caso, o governo monárquico da Inglaterra. Uhum. Mas a própria forma como os Estados Unidos se organizaram, até constitucionalmente, e as emendas à Constituição, a primeira emenda, que é a da liberdade de expressão, e a segunda emenda, que é a do direito de ter armas, uhum, elas foram pensadas justamente para proteger o indivíduo diante da tirania ou de uma possível tirania governamental. Então, esse sentimento de desconfiança do governo, da burocracia, o Trump usava em 2016 uma frase de efeito que era de drenar o pântano, né? Essa ideia de você acabar com os burocratas que ficam ali parasitando os cidadãos por meio do Estado, da burocracia de Estado. Então, esse discurso ele não é novo. Ele é fruto de centenas ou milhares de teorias conspiratórias, porque a própria definição da burocracia lá, como Estado profundo, ela parte do pressuposto de que existe algo que o Estado está fazendo e que você não consegue ver ou tocar. Então, isso tem um apelo, claro, até psíquico na cabeça das pessoas. E o Trump ele se constrói muito em cima disso. É um paradoxo se a gente for parar para pensar, porque a gente está falando de uma figura que é profundamente autoritária, centralizadora, né? Centralizadora, por um lado, mas que ao mesmo tempo é contra um pedaço do Estado, né? Muita gente dizia isso sobre o Bolsonaro, eu me lembro também. É impossível que o Bolsonaro seja um autoritário porque, afinal de contas, Paulo Guedes é um liberal, não sei o quê. Mas veja, é um paradoxo, mas que se a gente for um pouco mais fundo nessa discussão, não é tão paradoxal assim pensar que o autoritarismo ele não é necessariamente realizado pelo Estado. O Estado pode ser um instrumento fundamental do autoritarismo, mas o autoritarismo pode ser implementado por outras vias que não as do Estado. Se a gente pensar, por exemplo, em milícias, se a gente pensar na autoridade da igreja, se a gente pensar na autoridade da família tradicional, o homem tendo autoridade sobre a mulher e os filhos, quer dizer... Ou de grandes corporações. Ou de grandes corporações, quer dizer, você tem... São as Big Techs. As Big Techs e outras, uhum, quer dizer, você tem um autoritarismo que ele é pensado para além das fronteiras ou dos mecanismos que o Estado pode proporcionar. E o Trump conseguiu mobilizar esse sentimento de maneira muito habilidosa ao longo dessas 3 campanhas presidenciais das quais ele participou. E o caso do esquilo Peanuts foi muito curioso porque desde ontem à noite estão circulando muitos memes nas profundezas das redes sociais, uhum, transformando numa espécie de símbolo de uma resistência contra a burocracia, porque afinal de contas, eu não sei os detalhes do caso, parece que o esquilo mordeu um dos agentes de zoonose, sei lá, e por isso o sacrificaram. Mas é aquela história, né? Fica só aquela ideia de que existe um conjunto de burocratas sem coração, uhum, sem empatia, sem sentimento algum, que foram lá e sacrificaram um pequeno bichinho, que poderia até ser perigoso do ponto de vista da saúde pública, mas, né, para a narrativa que cola, não é isso que importa. Eu acho tudo muito esquisito porque os republicanos não são conhecidos. Aquele CAC do meio oeste, né, aquele caçador, aquele cara que porta uma arma, ele não é conhecido exatamente por gostar dos direitos dos animais. Proteção dos bichinhos. Então, é claro que existe uma boa dose de hipocrisia nesse processo também. Mas eu acho que a gente tem mais uma anedota que confirma essa leitura binária, maniqueísta, de que o Trump está do lado do indivíduo, contra a burocracia, está do lado da liberdade das pessoas, contra esses agentes obscuros de uma democracia que não serve para ninguém, a não ser para eles próprios. Quer dizer, de alguma forma isso confirma essa sensação. Com relação às Big Tech, e eu acho que
é importante que a gente distinga Big Techs em geral e Elon Musk, né? Certo. Nem toda Big Tech tem uma agenda política velada. Todos eles querem ganhar dinheiro, todos eles querem bombar seus algoritmos, colocar um monte de propaganda nas suas plataformas, mas eles não necessariamente têm preferências políticas tão bem definidas. O Elon Musk me parece um caso muito excepcional de alguém que comprou uma plataforma de rede social para se projetar e para costurar um tipo de narrativa, um tipo de visão de mundo que é muito característica de uma leitura libertária das coisas. O Elon Musk é um libertário acima de qualquer outra coisa, mas que também tem elementos autoritários ali muito visíveis também. Agora, eu diria, Flávia, que esse não é um problema só das Big Tech. Se a gente for pensar em termos da influência econômica sobre a política americana, esse é um debate antigo, na realidade. Foi publicado um paper, agora eu não vou saber a referência exata. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, foi publicado um paper em que o autor argumenta o seguinte: se você olha para o padrão do financiamento privado de campanha nos Estados Unidos, lembrando que lá não tem financiamento público, fundo eleitoral, como você tem aqui no Brasil, você poderia chegar à conclusão de que a democracia americana já não é mais uma democracia liberal no sentido da soberania do voto popular. Uhum. O financiamento de campanha e a influência de pouquíssimas empresas e de determinados setores sobre quem se elege para deputado, ou mesmo sobre quem se elege para presidente, é uma influência tão grande que isso já distorceria o fundamento básico da democracia, que seria o povo votando e fazendo a diferença. Uhum. Porque, no fim das contas, o dinheiro pesa e muito nesse movimento de campanha. Então, acho que para as empresas americanas e para alguns setores em particular, o Trump já deu ali bandeira verde, né? Ele já abriu... por exemplo, empresas de petróleo estão muito satisfeitas com uma possível vitória do Trump, já que um dos motos de campanha dele era Drill, Baby, Drill. E outras. Agora, eu diria que, do ponto de vista da relação entre empresa e política nos Estados Unidos, essa eleição não é muito diferente das outras em que a gente já via um padrão. Inclusive, os democratas arrecadaram mais dinheiro do que os republicanos. É verdade. Né? É verdade. Então, o setor privado está ali o tempo inteiro muito presente nessa discussão. Agora, de fato, o que o Trump traz de novidade é esse ódio que se constrói em cima de um ressentimento contra o Estado, né? Ainda que o Trump vai ser eleito para representar justamente esse Estado americano que os seus apoiadores tanto odeiam e de que eles tanto desconfiam. Uhum. Né? Esse é o paradoxo grande. Agora,